A gravidade explica o movimento dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe tudo o que é ou pode ser feito. Isaac Newton. E aí, pessoal, seja bem-vindo ao canal Chamo Físico. Meu nome é Thales Rodrigues, professor de Física aqui no YouTube. Hoje, mais um vídeo da série 50 fatos sobre Isaac Newton. Lembrando que nós já tivemos um vídeo aqui no canal de inauguração com os 50 fatos sobre Galileu Galilei. Se você não assistiu esse vídeo, vou deixar um cardzinho aqui para que você possa assisti-lo. Essa é uma forma nova de trazer um pouco da história da ciência para vocês. Já deixa o seu like porque esse vídeo ficou sensacional. Espero que vocês gostem. Segue a vinheta. Chamo Físico! Newton nasceu no povoado de Woolsthorpe, na Inglaterra. Isaac Newton possui duas datas de nascimento. Como assim, Thales? Duas datas? Vou te explicar direitinho. Quando Newton nasceu, a Inglaterra adotava o calendário juliano. Segundo o calendário juliano, a data de nascimento dele é 25 de dezembro de 1642, Natal. Porém, Portugal e as suas colônias, nosso caso aqui, já adotavam o calendário gregoriano. No calendário gregoriano, a data de nascimento de Isaac Newton é 4 de janeiro de 1643. Então, por esse motivo, ele acaba tendo duas datas de aniversário. Isaac Newton foi astrônomo, alquimista, filósofo, teólogo, físico e matemático. O cara era bom. Nasceu prematuro e não chegou a conhecer o seu pai, que morreu 3 meses antes do seu nascimento. Inclusive, Isaac Newton possui o mesmo nome de seu pai. Com 3 anos de idade, Newton foi levado para ser criado com sua avó materna. Afinal de contas, a sua mãe, Hannah Newton, havia se casado novamente com um pastor chamado Barnabas Smith. Newton não gostava muito do padrasto, inclusive brigou com sua mãe por conta dele. Tem um fato do Newton que é muito doido. Newton ele carregava uma lista com os seus 48 pecados cometidos até os seus 19 anos. Nessa lista tinha umas coisas meio bizarras, tipo pensamentos e palavras impuras, safadinho, roubar cereja, bater na sua meia-irmã e ameaçar colocar fogo na casa com o seu padrasto e a sua mãe dentro. Por mais ou menos 8 anos, Newton quase não conviveu com sua mãe. Porém, com a morte do padrasto, a mãe acabou voltando para a fazenda, agora com uma situação financeira razoavelmente estável. Na adolescência, ele foi estudar numa escola chamada The King's School. Inclusive, nessa escola tem registrado lá uma assinatura do Newton no parapeito da janela da biblioteca. Na escola, o Newton não era daqueles alunos mais brilhantes, não. Na verdade, assim, ele não era um bom aluno. Ele não tinha interesse nos estudos, ele não se relacionava muito bem com as pessoas, ele era um cara de poucos amigos. Na escola, teve um fato que meio que mudou a vida do Newton. O Newton, ele era um cara mais fraquinho, menorzinho, e ele sofria bullying. E aí teve um aluno uma vez que foi tirar onda com ele, e ele acabou se envolvendo numa briga com esse aluno. Por incrível que pareça, o Newton, ele ganhou essa briga, então ele foi lá e meteu a porrada no cara, e depois desse dia, ele decidiu ser o melhor aluno da sala. Então ele queria esfregar na cara de todo mundo que, assim, ele era bom no que ele fazia, Então ele se tornou o aluno mais dedicado da escola. Aos 17 anos, Newton formou lá na escola e a mãe dele pediu para que ele voltasse para a fazenda para que fosse fazendeiro, agricultor. Mas um professor dele na escola falou que não, que ele deveria entrar na universidade. E aos 18 anos, ele foi aceito na Universidade de Cambridge. Apesar da sua família ter uma condição financeira boa, a mãe não gostou muito dessa ideia dele ir para a universidade e não ter ido para a fazenda e meio que boicotava os estudos do Newton. Então ela não enviava grana para ele e tal, tornando a vida dele um pouco mais difícil em Cambridge. Conta-se, inclusive, que Newton trabalhou como garçom no refeitório lá de Cambridge. Em Cambridge, ele mergulhou nos estudos. Lá ele estudou Galileu, ele estudou Kepler, Descartes, Euclides e construiu diversos brinquedos mecânicos. Newton raramente se divertia. Você já percebeu que ele não era muito o cara do social, não, Então ele raramente se divertia e ele gostava muito de ficar no seu quarto, estudando, sozinho, meio focado. Conta-se, inclusive, que Newton era um cara meio distraído, que não prestava muita atenção nas coisas que alguém estava falando com ele, Então ele era 100% estudo. Formou-se em 1664 e ganhou uma bolsa de pós-graduação. Alguns anos depois, a Inglaterra sofreu com a peste bubônica e a universidade foi fechada. Newton, assim, se viu obrigado a voltar para a fazenda. Na fazenda, ele ficou aproximadamente 18 meses sozinho, só estudando. E foi nessa época, enquanto ele estava na fazenda, que ele fez a maior parte dos estudos sobre matemática, ótica e a lei da gravidade. Nessa época, inclusive, que nós temos a famosa história de Newton com a maçã, Que conta-se que ele estava embaixo de uma árvore, a
maçã caiu lá na cabeça dele e ali ele pensou sobre a lei da gravidade. Ele pensou que existia então uma semelhança entre a queda da maçã e o movimento da Lua em torno da Terra, né? Que possivelmente a Lua então estava caindo em torno da Terra, estava em órbita, enfim. Só que na verdade assim, essa história do Newton, da maçã cair na cabeça dele, isso é lenda, tá? Isso não aconteceu e inclusive tem alguns relatos de familiares dele que na verdade ele observou a queda da maçã do quarto, da janela do seu quarto, enfim. Então esse negócio é meio mito, né? A gente sabe que na história da ciência temos alguns mitos, você viu isso lá no vídeo de Galileu também. Na fazenda ele desenvolveu também o seu estudo de cálculo diferencial e integral. Só que o Newton, ele não se preocupou em divulgar os seus estudos, assim, ele só queria desenvolver a coisa, mas ele não queria reconhecimento, ele não queria publicar, não. Quando ele voltou para Cambridge, ele compartilhou dos seus trabalhos de cálculo com um professor que ele gostava muito, que era o Isaac Barrow. O Isaac Barrow ficou simplesmente alucinado com aquilo que o Newton apresentou e insistiu muito para o Newton publicar aquele estudo. O Newton, ele não queria publicar, ele não estava afim de mexer com isso, e aí depois de muito insistir, o Newton resolveu publicar um ensaio chamado Sobre Análise das Séries Infinitas. Ele permitiu que um seleto grupo de matemáticos pudesse ver esse ensaio e recusou, na verdade, a publicá-lo. E você vai ver nesse vídeo que o fato dele não ter feito isso vai rolar uma outra treta lá na frente. Alguns anos depois, Newton se tornou professor substituto de Isaac Barrow em Cambridge. Lá ele decidiu dar aula de ótica. Aí você pode pensar assim, nossa senhora, eu daria tudo pra ter aula de ótica com Newton, né? Devia ser legal demais da conta. Pois é, mas só que assim, falava que sua aula era tão ruim e tão monótona que praticamente assim ninguém assistia e as aulas ficavam vazias e ele ficava lá falando pras paredes. Bom, Newton então acabou se interessando pela ótica, né? Aí inclusive que ele faz um experimento famoso utilizando um prisma, né? E ele faz a decomposição da luz branca. E ele conclui, na verdade, que a luz branca é uma mistura de todas as cores, enfim, e aí vem toda a teoria de cores que você possivelmente já ouviu falar. Newton dizia então que a cor era uma propriedade da luz e não uma propriedade dos objetos como se pensava. Newton era tão alucinado com a ótica que ele construiu um telescópio chamado telescópio refletor com as próprias mãos. Esse telescópio ele utilizava um espelho e o fato de utilizar um espelho ele conseguia sair fora da chamada aberração cromática que lentes produziam. Newton então é considerado o inventor do telescópio refletor. Newton fez a patente do telescópio e fez a sua primeira publicação que foi um ensaio apenas sobre luz. Newton foi convidado a demonstrar o uso do telescópio em Londres, e após a demonstração ele foi convidado para fazer parte da Royal Society. Depois de publicar o seu ensaio sobre a luz, Newton ele foi duramente criticado por um cara que passou a ser assim o seu rival na história da ciência, que é o Robert Hooke. Possivelmente você já ouviu falar do Robert Hooke, é o cara lá da lei de Hooke, né? F igual a kx da força elástica. Então, eles simplesmente se odiavam, né? O Robert Hooke, ele era um dos membros fundadores da Royal Society e ele criticou duramente o Newton assim por conta do estudo da luz. Isso mexeu tanto com o Newton, assim, o Newton que achava que o trabalho dele era tão bom e tal, aquele negócio, ele ficou tão abalado com essa crítica que ele resolveu não publicar mais nada sobre ótica e sobre luz. Se vi mais longe foi por estar sobre ombros de gigantes. Possivelmente você já ouviu essa frase do Isaac Newton. Quando Newton fala que estava sobre os ombros de gigantes, entende-se esses gigantes como sendo os cientistas do passado, os cientistas que deram todo o fundamento, né, para que o Newton pudesse desenvolver toda a sua teoria da mecânica. Galileu Galilei, por exemplo, seria um desses gigantes. Mas existe uma coisa que você não sabe e eu vou te contar aqui agora, você vai ficar em choque. Vai valer o like desse vídeo. Você sabe quando que Newton falou essa frase? Essa frase, na verdade, ela está numa carta trocada entre Robert Hooke e Newton. Quando ele fala que ele estava sobre ombros de gigantes para Robert Hooke, existe uma ironia. Robert Hooke era um cara de estatura muito baixa, então ele andava meio corcundinho assim e tal. Então assim, meio que entre linhas ele colocou que Robert Hooke não seria um desses gigantes. Então assim, tem um trocadilho nessa frase. Esse fato 32, ele é bem legal. Bom, você já ouviu falar nas leis de Kepler, né? Kepler, na verdade, é antes dessa galera. Kepler lançou as suas 3 leis e a primeira dizia, por exemplo, que a órbita dos planetas em torno do Sol eram órbitas elípticas. Kepler, na verdade, fez toda a sua teoria fundamentada em dados experimentais de Tycho Brahe. Pode ser, inclusive, que futuramente eu faça um vídeo aqui de 50 fatos sobre Kepler. Vai ser um vídeo bem legal. Os astrônomos da época queriam dar uma explicação de por que as órbitas seriam elípticas, conforme proposto por Kepler. E certa vez, o Robert Hooke e o Halley se encontraram para discutir um pouco sobre essas órbitas elípticas. Esse Halley, inclusive, é o cara lá do cometa, tá? Pelo amor de Deus, não é o cara da moto, né? O da moto é Harley.
E aí o que acontece? Nessas discussões, o Robert Hooke e o Halley não chegaram em conclusões nenhumas, assim, do porquê que a órbita seria elíptica. E aí o Halley, ele falou assim, pô, tem um cara que saca dos Paranauê, que era o Newton, né? Então assim, eu acho que eu vou entrar em contato com o Newton pra ver se ele tem alguma coisa, né, pra falar sobre isso, quem sabe ele pode nos ajudar. Obviamente, o Hooke não ia lá pagar esse pau pro Newton, né? Então o Halley entrou em contato com o Newton. E aí quando o Halley encontrou com o Newton e foi falar dessa situação, de se ele pensava por que as órbitas poderiam ser elípticas, o Newton respondeu da seguinte maneira. Vou ler pra vocês. Todos os objetos do universo atraem todos os outros objetos com uma força que é direcionada ao longo da linha que passa pelo centro dos dois objetos e que é proporcional ao produto das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da separação entre os dois objetos. Eu fiz esses cálculos, já deve fazer mais ou menos uns 5 anos. Mano, ele jogou na cara do cara e tipo assim, velho, isso daí eu já fiz, tá em algum lugar aqui, né? Ele não achou na hora ali, mas ele falou que ia procurar alguma coisa sobre, mas que ele já tinha pensado sobre isso e provado por que a órbita de fato seria elíptica. O cara é bom. E aí aconteceu um negócio muito legal. O Halley era um cara massa. A Royal Society, ela não tava com muita grana na época, e o Halley pegou e falou assim, cara, eu gostei muito dessa sua ideia, Newton. Eu vou bancar para você produzir um livro, uma publicação sobre essas suas teorias. E em apenas 7 meses, Newton produziu um livro que é o livro mais famoso da história da ciência, que é o Principia. O Principia, ele foi bancado por Halley. Ou seja, nós temos que ser eternamente gratos a Halley, porque sem essa pressão do Halley, não iria sair esse livro Principia do Newton. No Principia, Newton fala das 3 leis do movimento, as 3 leis de Newton, e fala também da lei da gravitação universal. O livro não é de uma linguagem fácil, ela é extremamente inacessível, e isso foi proposital. O Newton não queria que qualquer pessoa pudesse ler aquilo e ficar enchendo o saco dele sobre as ideias, perguntando os trem. Então ele falava, na verdade, de uma forma bem difícil para que poucas pessoas tivessem condições de conversar sobre aquilo com ele. E Newton ainda dá uma cutucada no Hooke, que é o seguinte, o Hooke, ele já esperava que a força gravitacional variasse com o inverso do quadrado da distância. Só que quando Newton publica o Principia, ele não faz nenhuma referência a esse estudo de Robert Hooke. Ele simplesmente ignora toda e qualquer ideia que pudesse vir de Robert Hooke. Os caras tinham uma treta, né, velho? Talvez nesse momento você já tenha se tornado fã do Newton, né? Fala assim, pô, Newton era um cara massa e tal, você tá se empolgando com a história dele e meio que cagando pro Robert Hooke, né? Só que tem um detalhezinho na história da ciência que é meio que uma sacanagem que o Newton faz. E eu vou te contar no próximo fato. Quando Newton foi escrever o Principia, ele precisava de alguns dados astronômicos. E aí ele foi procurar um cara chamado Flamsteed, que era o primeiro astrônomo real e fundador do Observatório de Greenwich. O cara, ele tinha uma série de dados, né, sobre observações do universo e tal, o cara vivia pra isso. E aí qual que foi o lance? O Newton chegou lá no Flamsteed, falou assim, qual é, Flamsteed, você tem aí uns dados, eu tava querendo um pouco desses dados, porque eu tô produzindo um livro aí, um tal de Principia, mas faz o seguinte, me dá os seus dados aí, que eu vou te citar lá no livro, eu vou te dar crédito pela sua pesquisa e tal, né? E aí o Flamsteed ficou empolgado com aquilo, né? E aí o Newton pega os dados dele, escreve o Principia e ele simplesmente não dá crédito algum ao Flamsteed. Ele pegou o trabalho do cara e ignorou o trabalho do cara e sem dar reconhecimento a ele. É uma sacanagem do Newton, né? Conta-se inclusive que o Flamsteed ficou tão puto, mas tão puto, que ele comprou várias cópias do Principia e queimou todas na porta do Observatório de Greenwich. Após a publicação do Principia, Newton se tornou o cientista mais famoso da Inglaterra. Inclusive fez parte da Comissão de Direitos Humanos da Inglaterra. Ele foi inclusive convidado de honra da coroação do rei William III. Você lembra daquele Newton que na época da escola não conversava com ninguém, era o cara meio antissocial, não gostava de se relacionar? Pois é, a personalidade dele mudou e ele meio que gostou dessa fama que ele tinha. Em 1703, Robert Hooke morreu. Você lembra que o Newton falava que nunca mais ia mexer com ótica porque o Robert Hooke era um cara crítico, um cara chato assim com seus trabalhos? Pois é, com a morte do Robert Hooke, Newton, em 1704, um ano depois, ele publica um livro chamado Óticas, né? Nesse livro ele traz mais estudos sobre a luz, inclusive estudos de interferência, né? Ele fala dos anéis de Newton, da formação dos anéis de Newton. É um livro bem completo sobre ótica. Obviamente, dessa vez ele já tinha todo o prestígio, o Robert Hooke já tinha morrido, o livro Óticas dele não recebeu nenhuma crítica. Após a morte de Robert Hooke, em 1703, Newton foi eleito presidente da Royal Society. Como presidente da Royal Society, ele simplesmente queimou todas as figuras, as imagens que existiam sobre Robert Hooke na Royal Society. Ele não curtia o Robert Hooke. Eles simplesmente se odiavam.
Newton também se tornou diretor da Casa da Moeda de Londres. Newton, tipo assim, ele era o cara de Londres. Inclusive foi nomeado cavaleiro e agora ele se tornou Sir Isaac Newton. E por incrível que pareça, Newton nunca saiu da Inglaterra. Nem um rolezinho, nada, talvez um mochilão, né? Não, nada. Newton nunca saiu da Inglaterra. Newton também nunca se casou. Inclusive existem boatos, né? Não se sabe disso, de que Newton morreu virgem, né? Então assim, não se sabe disso até porque, né, é da intimidade ali do cara e tal. Algumas pessoas acreditam nisso. Newton acreditava em Deus, né? Ele lia a Bíblia e inclusive ele fez previsões de quando que seria o fim do mundo, determinou a data da crucificação de Jesus. Ele estudava a Bíblia a fim de procurar os significados ocultos ali nas escrituras. Newton resolveu publicar os seus estudos de cálculo e aí aparece um outro cara que também deu treta com Newton. Quando Newton foi publicar os seus estudos de cálculo, um alemão chamado Leibniz já havia publicado. Você lembra no início desse vídeo que eu falei que o Newton, no início, ele não queria publicar, ele falava assim, ah não vou mexer com isso não. Pois é, aí quando ele foi publicar, alguém já tinha feito isso. Inclusive, conta-se que Leibniz esteve um tempo na Inglaterra e ele teve acesso àquele primeiro ensaio do Newton, né? O Newton ficou tão puto com isso, né, que ele mostrou pra galera falando assim, não, gente, isso daí, ó, que o Leibniz tá falando, eu já fiz isso muito antes dele, né? E inclusive acusou o Leibniz de roubo aí desse estudo do cálculo. E a verdade é que, apesar do Newton ter feito esse estudo antes do Leibniz, né, a forma com que o Leibniz apresentou o cálculo, né, e fazia o cálculo de derivadas e tal, era diferente do proposto por Newton. E inclusive o que prevaleceu, né, e hoje nós estudamos no ensino superior, lá em cálculo 1, cálculo 2, né, é a versão de Leibniz, né, porque é uma versão mais simples e conveniente do estudo de cálculo. Obviamente, nessa treta entre Newton e Leibniz, o Newton era o cara fodão da época, deu ruim pro Leibniz e o Leibniz morreu pobre. Pois é, esse fato 48 também não se sabe direito, tá? Mas existem boatos, né, de que Newton, ele era homossexual. Inclusive, ele tinha uma relação com um dos seus alunos chamado Fatia. Não se sabe muito sobre isso, mas o que se sabe, na verdade, é que em algumas cartas que Newton trocava com esse aluno, Newton, ele se mostrava muito soltinho, vamos dizer assim, né? Tipo assim, ah, eu estou com saudade de você, eu gostaria de estar na sua casa agora, né? Então tem esse tipo de depoimento, então acredita-se que Newton era homossexual. Mas, assim, é boato. Inclusive, olha que loucura, ele recebeu uma carta meio sem noção de John Locke. John Locke mandou uma carta falando pro Newton se envolver com mulheres, né, aquele negócio. E o Newton ficou muito puto com essa carta do John Locke e a resposta dele, na verdade, tinha um trecho que dizia assim, ó: quando soube que o senhor, o John Locke, já estava doente, eu desejei que seria melhor que o senhor já estivesse morto. Bom, a verdade é que depois desse boato aí do Newton ser homossexual, se relacionar com Fatia, o Newton ele entrou meio em colapso, ele ficou meio doido com isso, e ele simplesmente abandonou qualquer relacionamento que ele tinha com esse seu aluno. Newton morreu em 20 de março de 1727, com uma complicação de cálculo renal. Parece até ironia do destino, porque assim, o cara é o pai do cálculo, aí ele morre de quê? Cálculo renal. E Newton foi enterrado como se fosse um rei. Newton foi enterrado na abadia de Westminster, em Londres. Anos depois, um famoso cientista chamado Charles Darwin também foi enterrado próximo a ele. Mais recentemente, o astrofísico Stephen Hawking teve as suas cinzas enterradas ao lado do túmulo de Isaac Newton. Galera, então é isso. Esse foi o vídeo, então, de 50 fatos sobre Isaac Newton. Era um vídeo que eu tava doido pra fazer, porque eu sou muito fã do Newton, um cara mega foda, vocês viram isso aí no vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de compartilhar e dar o seu like. E me conta aí nos comentários qual foi o fato que você achou mais interessante. E se tiver algum outro cientista que você queira ver esse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu tento produzir pra vocês. Foi um prazer e até o próximo vídeo.